A cultura africana, ela diversifica, né? Então, nós cultuamos ela através da louvação dos cantos, que também foi trazido por eles, e também através da culinária, né? Que também, por exemplo, os pretos velhos, o que eles mais comiam nas senzalas lá era o quê? Eram as feijoadas, que os senhores das casas grandes, né, quando matavam os porcos, tiravam os restos, eles pegavam e levavam para as senzalas para fazer feijoada. Então aí a gente conseguiu ainda manter essas tradições aqui dentro do terreiro, que é servir também para os pretos velhos. E aqui em Araguari nós fazemos um evento, né, que já tornou tradição, que é a feijoada de Ogum, que sempre acontece no mês de abril, onde a gente reúne várias casas de Umbanda, talvez todas, né, lá na Casa da Cultura, no espaço que nós temos lá no fundo da Casa da Cultura, para que a gente possa louvar, né, o orixá Ogum através da feijoada de Ogum, benzida pelos caboclos, pelos pretos velhos e servida a todos os presentes. O que mais a religião quer que a gente viva plenamente dentro da gente? O Iuapelê, que é o bom caráter, né? E o Arerê, que é o caráter bom. É o caráter da sorte, né? Isso é o que a gente tenta levar às pessoas. Quando a gente conversa, quando a gente leva uma palavra, quando nós estamos em reunião dentro do nosso centro, é isso que a gente tenta passar às pessoas. No convívio, na comunhão. Então, o nosso terreiro, ele foi fundado em 1999, juridicamente, porém iniciamos os trabalhos, as pesquisas, em 1997, nascido da ideia de 12 pessoas que compartilhavam da mesma ideia de fundar um terreiro de Umbanda para praticar a caridade em Araguari. Eu tenho, por ancestralidade, por herança de ancestralidade, minha bisavó, ela era indígena, né? A minha bisavó já não pertence a esse plano, já tem 15 anos. Quando ela se foi, eu estava grávida do meu primeiro filho de 8 meses. Minha avó era indígena, era benzedeira, né? Minha avó paterna era raizeira. Então eu tenho toda essa herança, né, da natureza, né, com as rezas. Eu sempre ficava ali com a minha bisavó, quando ela fazia os benzimentos, quando eu era criança. Ela me ensinava, pega aquela plantinha tal é tal, ela tem um cheiro assim, vai lá e pega para a avó. A minha avó paterna, quantas vezes eu ia para a casa dela e eu ficava doente, ela não tinha um remédio, vamos supor, uma antipirona. Ela tinha antipirona na casa dela, mas era um chazinho, era um chazinho de alecrim, era um chazinho de erva doce, sabe? Então, e eu tenho meu pai, né? Meu pai não é da religião, mas meu pai também entende muito de plantas, de ervas, né? Vamos partir da premissa que a diáspora africana, ela é a imigração dos negros através do transatlântico que veio trazendo eles para ser inseridos dentro do Brasil, né? Então, para nós, eles trouxeram muitas informações, né? Além de estarem, né, no campo, do lado externo das casas grandes, ali eles, por não conseguir louvar os seus orixás, eles buscaram o quê? Um apoio, entre aspas, velado ao catolicismo, de forma que os senhores feudais eles não conseguiam discernir a diferença entre o catolicismo que os negros praticavam para os seus cantos. Então a gente consegue manter ainda louvando os orixás aqui, que eles louvavam no passado e também que nós louvamos hoje, e também os guias. Também através do que eu falei anteriormente, através da culinária também, que eles gostavam bastante, né? E também das linhas de passe que nós praticamos aqui no terreiro. A religião me ensinou que a gente precisa ser amor. Ser amor. Não é só falar, é ser, é transmitir às pessoas isso. Aqui nós praticamos a Umbanda, mas é bom enaltecer que a Umbanda ela é uma vertente, ela tem várias vertentes espirituais. Então nós temos Umbanda de Omolocô, temos a Umbanda pura, temos a Umbanda tradicional, mas nós praticamos aqui
a Umbanda Sagrada, que é a Umbanda de pés no chão, que é a Umbanda Sagrada mais próxima daquela Umbanda arcaica, aquela Umbanda antiga de Zélio de Moraes, que foi fundada apenas de caboclo e preto velho. Porém, aqui nós passamos outras giras, como já disse anteriormente. Então, nós praticamos aqui a Umbanda Sagrada. Não é, eu vou entrar aqui nesse terreiro e vou ficar aqui. Não, não é assim. Eu digo sempre que aonde o seu coração canta, porque a gente conhece o coração da gente. Tem lugares que a gente chega e que ele pulsa diferente. Você fala, nossa, meu Deus, onde eu estou? Sem qualquer sentido. Então, é preciso que isso aconteça com essa pessoa. Não é assim, eu vou chegar aqui e vou entrar aqui. Não, não é assim. Não é. Jamais disse a quem você tem que entrar na roda, você tem que fazer o santo. Não, não. Isso é de alma. A comunidade, nós podemos dividir ela em dois tópicos. Nós temos a comunidade que é a corrente mediúnicas, né, que são os médios que procuram a corrente, primeiro, para fazer parte ou para iniciar um desenvolvimento espiritual. E isso nós chamamos de corrente espiritual, que é formada pelos médios. E a outra comunidade é os consulentes, que também é conhecido como assistentes, clientes, que eles frequentam o nosso terreiro em busca de uma palavra dos guias, em busca de um amparo espiritual, principalmente ligado à cura espiritual das pessoas que vêm aqui no terreiro. Muitas pessoas vêm para buscar o melhoramento da sua saúde mental, espiritual, carnal. Quando eu entrei aqui, eu entrei no estado de depressão, né? Eu tinha alguns problemas em questão do psicológico. Fora que já há muito tempo, desde criança, né? Eu já tinha a questão de intuição, a questão de ver, né? Eu sou considerada, assim, pelos estudos, né? Eu sou considerada uma médium ostensiva, né? Uma médium que sente, uma médium que sente os cheiros, uma médium que vê, né? Então eu vim trabalhar muito isso aqui na casa, que foi chegando num ponto que estava me atrapalhando, né? Eu entrei na religião por um momento muito controverso na minha vida. Eu fui católica, eu fui kardecista, eu cantava hinos quando eu tenho, né, ainda pessoas que são evangélicas na minha família. E nunca, não teve ninguém da minha família que tivesse seguido uma religião africana. E eu passei muito mal, eu tive uma dor no peito assustadora. Eu fiz 9 eletros, 9. E eu não tinha nada. Aí me pediram para ir no acupunturista. E eu cheguei nesse médico, ele me disse o seguinte: você tem que vestir branco. Eu literalmente olhei para a cara dele e falei, tá louco? Isso não tem essa possibilidade. Justamente essa falta de conhecimento que permeia as nossas vidas, né? Aí eu fui buscar, eu passei 6 meses, voltei para o Kardec. E aí, durante esses 6 meses, eu escutava todas as 3 vezes por semana que eu ia, né? Eu escutava que eu tinha que vestir branco. Até que um dia, nessa volta do Kardec, eu estava lá, uma pessoa falou para mim assim, você poderia ir comigo a um terreiro de Umbanda? Eu olhei e falei, meu Deus, o que significa isso? Coincidências nunca existiram, né? Isso não existe. Fui, não era naquele lugar, e aí uma preta velha falou pra mim assim, você vai achar o seu lugar. Eu falei pra ela, tem 6 meses que eu escuto isso, dá pra mostrar onde que é? Ela, você vai lembrar. E eu saí desse lugar, tinha um degrau, assim como esse que a gente tá aqui, alto. Eu lembro quando eu pisei pra rua, me veio a memória de que eu tinha ido a uma casa levar a minha filha pequena para benzer, num terreiro de Omolocô.
Do jeitinho que eu saí de lá, eu entrei no carro e fui para onde era esse terreiro. Nunca mais saí, é meu pai até hoje, tem 20 anos. Eu acho que todo mundo quer ter aquele sentimento de pertencimento, né? De pertencer a algo, né? De fazer parte de algo. E aqui eu tenho esse sentimento, eu sou muito grata que eu pertenço a uma causa, que eu pertenço a algo, né? Que a espiritualidade sempre esteve ali do meu lado. Então aqui a gente procura estar junto com a comunidade em situação de rua, de vulnerabilidade. Então aqui nós temos vários projetos como distribuição de cestas básicas durante todo o ano. Nós também temos na Semana da Páscoa, a Páscoa Solidária, que é a distribuição de chocolates para as crianças carentes. Nós temos também no próximo dia 12 de outubro, que é a nossa festa de Cosme Damião. Posterior, no outro dia, nós distribuímos presentes, distribuímos bolos confeitados. Tem criança que não vê bolo confeitado. Você fala assim, mentira, é verdade. Tem criança que não vê refrigerantes, brinquedos nesse dia 12. E a gente finaliza também em dezembro, distribuindo presentes para as crianças carentes. É todo um processo que a gente trabalha durante todo o ano para chegar nas datas propícias de ter esse valor para que a gente possa comprar os brinquedos e outros bens que a gente conseguiu de doação. Quando eu entrei, eu conversei com o diretor, né, com o pai Silvino. Eu tive o tempo de 2 meses que ele dá, né, para você ter noção de que é isso mesmo que você quer para a sua vida, né? Se você não quer ir em outro terreiro, ver se não tem um chamado lá. Mas desde que eu entrei aqui, desde a primeira vez, eu já me senti muito acolhida. Eu entrei para a religião, já tinha 40 anos. Então, assim, eu tinha toda uma gama, né, de personalidade já formada. E muitos valores já instituídos na minha vida. Eu passei, né, por outras religiões. Todo lugar que eu ia, qualquer casa de oração que eu ia, eu chegava, pedia a Deus um sinal, né? Se for aqui, o Senhor me dá um sinal aqui hoje. Então eu fui andando, né? Até que eu encontrei aqui. A Umbanda, ela se resume numa palavra muito importante, que é caridade. A Umbanda é caridade. Toda a Umbanda ela é praticada com a caridade, para a caridade e com a caridade, sem visar lucro de forma alguma. Então aqui o terreiro é filantrópico. Quando a gente fala filantrópico, é porque não tem entrada de dinheiro, cobrança de forma alguma. Não cobramos por passes, não cobramos por banhos, não cobramos por rituais que são praticados em outras casas e que também pode ser praticado. Então não tem nenhum tipo de cobrança. É tudo por doações. Os médios, eles ajudam com as mensalidades que eles pagam. Passamos também aqui o que a gente chama de chapéu, para aquele consulente dar o que quer, se quiser dar, o quanto quiser dar, para também ajudar nas despesas diárias, mensais do terreiro, com pagamento de energia elétrica, lavar o terreiro, também as tarifas de água, de esgoto. Hoje aqui a gente ajuda a cada gira, 150 pessoas, 160, porque é bem movimentado, né? Então eu tenho esse sentimento assim, de satisfação de poder ajudar o outro, né? Que a gente aqui está fazendo a caridade, né? Que são coisas que está escrito. O povo acha que macumbeiro não lê Bíblia, viu, gente? Mas macumbeiro lê Bíblia. Então está escrito na Bíblia, né? Que sem caridade não há salvação, não é mesmo? Então a gente está aqui fazendo a nossa parte. A Umbanda, ela está inserida dentro da natureza. Então, quanto mais a gente estiver dentro da natureza, a gente está praticando a Umbanda. E também a mata, é onde a gente trabalhamos com os caboclos e também com os Exus e Pombagira. É onde nós levamos a comunidade, os adeptos da Umbanda, aqueles que frequentam a Zinha de Paz, para fora do terreiro, para que eles possam conhecer a nossa espiritualidade propriamente dita na natureza. Como falo, eu me sinto muito livre, é como se eu já tivesse aqui há anos luz, muito tempo atrás, sabe? Então parece que eu sempre estive aqui, né? Parece que eu fiquei só perdida por um tempo, mas voltei.
Então parece que eu nunca tinha me afastado. Então essa é a relação que eu tenho com a religião, de encontro, de autoconhecimento, de viver e de poder, né, colocar em prática aquilo que a gente traz na alma. Hoje eu entendo na Umbanda o quê? Que eu trabalho com aquilo tudo que eu sempre estive envolvida. Eu sempre gostei muito da natureza, eu fui criada em fazenda, né? Então, eu saí da fazenda, eu tinha 17 anos, 18 anos, mas eu sempre me senti muito à vontade na natureza. Então, eu só aprendi a trabalhar com aquilo que eu sempre gostei, né? Porque no fundo você vai vendo que é aquilo que você sempre gostava. No caso, a gente sempre cita que honrar a espiritualidade, honrar a nossa ancestralidade é o respeito. Quando nós respeitamos eles, quando nós trazemos o que foi passado de pai para filho, daquele mais antigo para o mais novo, que a gente respeita, a gente passa para frente, a gente está louvando ele e está honrando ele, honrando a palavra da nossa ancestralidade. Eu tenho a minha espiritualidade que está em evolução, né? Como se diz, as minhas entidades, os meus guias também estão em evolução, mas eu também com eles estou em evolução, né? Então eu como pessoa, eu tenho muito a melhorar, né? Como eles também estão para melhorar, né? Para aumentar a luz deles, né? O trabalho deles, eu também estou aqui para isso, né? A religião, ela traz para as pessoas aquela fé que está dentro, que pode ser descoberto a cada hora. Um médium sofre, as pessoas acham que não sofre, mas a gente sofre muito para ajudar o outro. A gente está cedendo o nosso corpo, a gente está cedendo a nossa energia. A gente chega aqui 7 horas da noite para começar os trabalhos às 8 horas. E lá a gente termina 10h30, 11 horas da noite. Porque no outro dia a gente tem que trabalhar. Você tem que levantar 5, 6 horas da manhã para trabalhar. Então, é muito desgastante para a gente. Então, falar de religião é algo de falar de alma. A minha religião é o Omolocô. Faz parte, né, de algo que veio da África, mas ela é diferente do Queto, ela é diferente da Angola. Então, eu sou de uma raiz Omolocô, tá? E a minha religião traz para mim, principalmente o aprendizado de que a diversidade tem que ser respeitada. Aqui no nosso terreiro, a gente ainda, não vou colocar só no terreiro, mas vamos colocar a Umbanda, Candomblé e outras religiões de matriz africana, nós ainda lidamos com bastante preconceito, racismo religioso e principalmente intolerâncias. A intolerância vai, por exemplo, desde você estar ali fora, saiu da gira, você vai lá para fora do terreiro chamar um Uber. A hora que o Uber vê a localização, como já está colocado Centro Espírita Xangô, ele cancela. O Uber vem deixar uma pessoa aqui fora e já assim, não tem nada a ver com a sua vida, mas o que você está fazendo aqui? Vai procurar, né? Aí, que é de outra religião. Então, que a pessoa falou, realmente, isso não tem nada a ver com a minha vida. Então assim, os consulentes e os médios, eles ainda lidam com bastantes formas de intolerância religiosa, de racismo religioso. Porém, a persistência, né, a nossa persistência ainda está bem mais além disso. Então, a gente procura persistir, ser eficaz junto àquela espiritualidade que praticamos aqui e fortalecido através do jurídico, né, e também das políticas públicas. Então, o coletivo do terreiro, ele é extremamente importante, porque ele nos remete a algo em viver coletivamente, ou seja, o outro tem que estar feliz para eu estar feliz. Então, nós temos que proporcionar entre nós algo que a gente fala na vida todos os dias, mas que viver é muito diferente. Eu venho também numa fase agora do meu trabalho, eu estou retornando ao meu trabalho, porque quando as minhas clientes, eu sou manicure,
Quando as minhas clientes descobriram que eu era do centro de Umbanda, né, as minhas clientes me abandonaram, né, eu sofri preconceito, eu recebia ligação de cliente, né, que falava que não queria fazer amor comigo. A primeira vez que eu sofri isso, eu conversei até com o Pai Silvino no dia, uma cliente me ligou. Ela não foi objetiva falando que era sobre religião, mas a gente sente que é sobre isso. Então, eu estou retornando os meus trabalhos ao corpo, está dando certo, né? Mas hoje eu coloquei comigo que eu não vou mais esconder o que eu sou e o que eu faço. Porque o que eu faço é ajudar, nada mais que isso. A sociedade onde a gente está incluído, né? A gente vê brigas, egos, várias e várias situações e sentimentos nesse sentido. Tem que ser o grande, tem que ser o melhor, tem que ser o maior. Não. A nossa religião nos remete a viver coletivamente. É claro que a gente tem uma hierarquia, a gente tem várias coisas que permeiam esse coletivo, principalmente o respeito. E isso é muito importante para a gente. Ainda enfrentamos aqui no terreiro, principalmente o preconceito e a intolerância. Quando eu falo enfrentar um preconceito, eu não digo só lá fora, não. Eu digo aqui dentro do terreiro. Porque quando a gente, às vezes, se posiciona aqui na frente do altar e vem tirar uma foto, tem irmãos da corrente. Não tira foto, porque senão vai aparecer no Facebook, no Instagram, e meu chefe vai ver, meu chefe é de outra religião, ele vai me demitir. E acontece. Acontece ainda. Então, é a intolerância. Então, a gente procura curar esse preconceito dentro da própria religião e lá fora da segmenta. Racismo existe, ele é estrutural. E a gente precisa ir quebrando paradigmas e preconceitos e ter atitudes dentro do nosso contexto, diariamente, combatendo, né, esse racismo. Você ficou sabendo que eu sou um bandista, você já vai me julgar de primeira? Com relação à sua pergunta, ela é muito importante, porque o racismo religioso, a intolerância religiosa, ela vem através de pessoas ignorantes. Ela vem de pessoas que não têm conhecimento daquela crença que ela não pratica. Eu também, como muitos, né? Eu sou um exemplo vivo de que da ignorância, né? Que eu era uma ignorante também. E hoje eu estou aqui, né? Não acreditava, né? Eu via as coisas, porém, né? Achava que era coisa da minha cabeça, né? Principalmente a gente que é médico tem que tratar do nosso psicológico, né? A gente também tem que saber de diferenciar, procurar ajuda, né? Então, a partir do momento que você procura conhecimento, que você procura aprender daquela crença que você desconhece, a sua intolerância religiosa, o seu racismo, ele vai por água abaixo. É o recado para você. Procura a leitura, procura saber o que a gente faz, né? Procura conversar com quem frequenta, né, sobre a experiência. Cada um tem sua experiência. E então, a gente está aí, né, persistindo, né? Que é como o padrinho disse, que a gente tem que ter persistência. Não é um caminho, não é só chegar aqui e incorporar. A gente tem todo um estudo, a gente tem toda uma vivência. Vivam. Aceitem as pessoas. Nós somos literalmente plurais. O mundo é diverso. A nossa religião é amor, é caridade. Você para pensar quantas mitologias vieram seculares e se perpetuaram até hoje. Quantas religiões são seculares e se perpetuaram até hoje. Todos eram iguais? Todos são iguais? Não. Eu agradeço muito ao espaço que vocês estão dando.
porque as pessoas precisam, né, ser mais tolerantes, ser menos ignorantes. Hoje tem tanta abertura, né, assim, para conhecer, tem tantas leituras. A diversidade, ela é posta, ela está aí. É cada um com o seu jeito, cada um com sua vida, cada um com o seu pensamento. E trocar ideias, conversar, é a melhor coisa que existe. Aceitar isso tudo é maravilhoso. A gente se abstém de muita coisa. Hoje eu consigo reunir minha família aqui, mas em um certo tempo eu tinha que deixar meus filhos em casa, eu tive que largar minha casa para hoje conseguir fazer o trabalho que eu consigo fazer aqui. Então, dizer às pessoas, né, que pesquisem antes de você ofender uma pessoa que está aqui ajudando o próximo, né? Dizer que intolerância religiosa é crime, que vocês, assim, se policiem antes de falar algo sobre cor, sobre raça, sobre religião. E é isso, meu recado.